Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte: o que é o autoconhecimento? A importância de você se conhecer, de você mergulhar dentro de você e, fazendo isso, você se fortalece e para de se diminuir, de se vitimizar, de se colocar para baixo. Roda a vinheta. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, você mudou minha vida. Hoje eu tenho amor próprio e não sou mais capacho dos meus sentimentos. Mesmo que eu goste muito de alguém, eu me amo primeiro. A carência acabava com minha autoestima, obrigada. Tá vendo como uma pessoa pode mudar? Estão vendo como uma pessoa pode mudar através do autoconhecimento? Isso porque aqui nós estamos falando de uma pessoa que está acompanhando o canal aqui, está assistindo os vídeos de maneira totalmente gratuita. Você imagine se você tem a possibilidade de fazer o atendimento e falar sobre si, da sua vida, da sua história, das características. Então, aí a ajuda, por exemplo, você assistindo vídeos, lendo livros, a ajuda, você tem uma ajuda, você consegue ter um avanço. Vamos colocar em termos de velocidade, você está na velocidade 100. Por quê? Porque você está vendo histórias que não são as suas, você está vendo reflexões sobre autoestima e tal, mas nada direcionado à sua vida. Mas então você está avançando? Tá, na velocidade 100. Quando você faz um atendimento e quando você tem, então, a partir das suas características, de situações pontuais da sua vida, a sua evolução, o seu avanço vai na velocidade 1000. Então, o avanço, o progresso, ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Mas por aí você vê a importância da pessoa se conhecer. Isso, gente, é filosofia. É Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, que era a frase que estava no pórtico do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, se apropria dessa frase que estava no pórtico do templo de Delfos e fala sobre isso. E desenvolve o seu método da maiêutica, que Sócrates acredita que a verdade está dentro da própria pessoa. Então, quer dizer, eu tenho a minha verdade. E aí, muitas vezes, o papel do filósofo é fazer as perguntas. Esse é o processo socrático. Essa é a maiêutica de Sócrates, onde, através das perguntas que eu vou fazendo, eu faço vir à luz o que estava dentro da pessoa. Então, a resposta já estava dentro de você. Mas a gente traz para fora. A mãe de Sócrates era parteira. Então, eu trago à luz algo que já estava dentro de você. Quantas vezes eu estou fazendo live e aí a pessoa manda um áudio e aí aconteceu isso ontem, na live que eu estava fazendo ontem. É que vocês estão assistindo esse vídeo aqui dia 17 de julho. Eu estou gravando dia 21 de junho. Aconteceu isso na live de ontem. A pessoa mandou um áudio e aí, no próprio áudio, ela dava a resposta. Ela estava perguntando, ela estava falando sobre o namorado que ela está conhecendo agora, que ela está namorando, que o cara tem filho e que o cara, então, às vezes vai jantar na casa dos filhos e a ex tá lá, entendeu? E aí depois, no fim, ela fala assim, porque eu já tive uma experiência de namorar homem que tem filho e eu não aguentei, pra mim não funcionou. Eu fiquei pensando, querida, você acabou de dar a resposta. Você acabou de falar que pra você não funciona. Então, lá no começo do áudio, ela queria saber, será que dá certo eu ficar com o cara que tem uma mulher? No final do áudio, ela falou que ela já teve uma experiência dessa e que pra ela isso não funciona. Você tá vendo que o áudio tem 50 segundos. O áudio que a pessoa pode mandar pra mim na live. 50 segundos é o máximo. Você concorda? Nos segundos iniciais, para os segundos finais, ela nem se tocou, que ela deu a resposta. Não precisa estar perguntando para mim. Então, quando a gente aprende a fazer as perguntas, hoje eu estava atendendo uma moça e ela disse assim para mim, porque eu sinto que eu sou um peso na vida das pessoas, eu sou um peso na vida da minha família, Falei assim para ela, e por que eu sou um peso? Não teve resposta. Minha querida, por que eu sou um peso? Não teve resposta. E eu falei assim para ela,
Você tá vendo que você não tem resposta? Não tenho. Porque você não é um peso. Entendeu? É porque, na verdade, eu quero acreditar que eu sou um peso. Eu quero acreditar nisso. Eu quero me colocar para baixo. Eu quero acreditar que eu sou um estorvo. Só que a hora que a gente faz o questionamento, por que você é um peso? Não tenho resposta. Não tenho resposta. Então, meus queridos, autoconhecimento é saber fazer as perguntas. Você tem que ter esse hábito de você conversar com você. Você precisa ter esse hábito. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Qual a validade desse pensamento? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você for fazer... eu quero fazer um concurso. Vamos pegar um exemplo de um concurso. Vai ter um concurso da prefeitura. Nossa, queria tanto passar nesse concurso, acho que eu vou prestar. Aí vem o seu pensamento. Não vou passar. Por que eu não vou passar? Porque eu sou burro. Por que eu sou burro? Com base em que eu tô falando isso? Com base em quê? Não, porque as pessoas estudam e passam. Se eu estudar, eu também posso passar. Um monte de gente estuda e passa. Sabe qual a diferença delas? É que eu sou burra. Não, bem, é que elas estudaram. Simples assim. Simples assim. É que elas estudaram. Quando eu estava na 5ª série, porque na minha época era 5ª série, não era 6º ano. Eu estava na 5ª série. E eu era um aluno, até a 8ª série, eu era um aluno mediano. O que eu considero aluno mediano? Eu estudava só para tirar nota. Se eu tirasse C, porque na minha época era com letra, não era com número, C era o equivalente a 5. Então, se eu tirasse C, para mim já estava bom. Estava ótimo. Tá, tirou B, tirou A, perfeito. Mas se tirasse C, tá ótimo. Sabe aquela coisa? Mediano, medíocre. Então, eu lembro que era a última prova do 4º bimestre de língua portuguesa. E era gramática, era coisa de sujeito, predicado, enfim, predicativo do sujeito, aquelas coisas lá. E aí, verbo transitivo direto, indireto, umas coisas assim. E eu tirei D, e eu assustei. Por quê? Nunca tinha tirado D, nunca tinha tirado vermelho. E eu tirei D e fiquei de recuperação. Tá vendo? Por quê? Porque ficava tirando C. Aí um D, caiu, recuperação. Se eu tivesse tirado A, o D não ia fazer tanta diferença na última prova. Mas como eu ficava tirando B, C, o D fez diferença. Então, recuperação. E aí eu lembro que eu fiquei inconformado, porque assim, pra mim, a coisa mais maravilhosa era poder ficar lá no sítio dos meus pais, de férias. Não vir pra escola, poder dormir um pouco mais tarde. Então, quando eu tive que vir fazer recuperação, porque você vinha fazer recuperação, depois vinha fazer a prova. E os outros já estavam de férias. Primeiro que eu assustei, aquilo era a morte pra mim. Então, o que eu fiz? Eu mergulhei naquele caderno. E sabe que a única coisa que eu tive que fazer? Estudar. Coisa que eu deveria ter feito antes. Só que antes, o que eu fazia? Objeto direto, indireto. Predicativo de sujeito. Predicativo de sujeito. Ou seja, estudando que nem mais das coxas. A hora que a coisa apertou. Tô de recuperação. Meu Deus, se eu não passar de ano, Jesus. O que é predicativo do sujeito? Estudando, questionando. Mas o que é predicativo do sujeito? Por quê? Porque é assim, aqui. Faz essa pergunta, aí eu tenho aqui o predicativo do sujeito. Objeto direto. Porque não tem preposição. Tá. Então, não foi só predicativo do sujeito. Não. Por que é? Por que tirei A? Não errei nenhum. Como que uma pessoa que tirou D, depois não tira A sem nenhum erro? Qual a diferença de quem tirou D, do André que tirou D, pro André que tirou A, sem nenhum erro? O estudo. Só foi concentrar, estudar. Então, tem 2 Andrés. O André burro e o André inteligente? Não tem 2 Andrés. Tem um só. O André que não estudou e o André que estudou. É só isso que tem. Não tem o burro e o inteligente. Tem o que não estudou e o que estudou. A vida é assim, meus amores. A gente tem que saber fazer pergunta. Mas por que eu sou burro? Por que eu não vou passar? Por quê? Eu não vou passar se eu não estudar. Por que eu não posso tentar? Por que eu não posso fazer? Quem que tá me impossibilitando de ir? Eu me impossibilito de ir. Eu me impossibilito, de acreditar que eu posso. Eu determino que eu não sou nada. Eu sou um estorvo para os outros. Eu determino essas coisas pra mim. Eu. Não, André, a pessoa falou que eu sou isso. Entre ela falar e eu acatar o que ela falou, tem uma grande diferença. Então, se eu acatar o que ela falou, eu fiz isso comigo. Para de falar que foi ela. Ela falou. Eu posso me sentir ofendido pelo que ela falou.
Posso ficar com raiva do que ela falou, mas acatar o que ela falou vai depender de mim. Então, o autoconhecimento faz com que isso aqui aconteça. Ó. Eu não sou mais capacho dos meus sentimentos, da minha baixa autoestima, então me vitimizo, me coloco para baixo, me diminuo. Não sou vítima mais, então, da minha carência, que faz com que eu projete um monte de coisa em cima de quem nem tem tudo aquilo. Pratique o autoconhecimento. Faça isso e a sua vida muda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.